Olá, minha gente. Olá. Uma live que eu faço nesse momento para dar base a uma discussão do que se poderia fazer no Brasil agora para retomar o desenvolvimento econômico. Retomar o desenvolvimento econômico, a soberania nacional, o crescimento do país do ponto de vista civilizatório e intelectual. O que me deu ensejo de fazer essa live foi um apelo do ex-governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, de haver uma união de todos os brasileiros de verdade para a retomada do desenvolvimento e para sairmos dessa armadilha do fascismo. Em outra oportunidade, eu vou analisar com vocês o que, a meu ver, poderia ser a forma correta de escaparmos da armadilha do fascismo. Mas eu tenho aqui uma síntese de uma nova política econômica que me foi colocada por um companheiro que trabalhou comigo no meu gabinete no Senado por muito tempo, o Zé Carlos Assis. Então, para início de uma discussão, eu vou expor o que me disse de forma clara o Assis. Em primeiro lugar, a administração do câmbio num nível favorável às exportações manufaturadas. Segundo lugar, controle do fluxo de capitais via tributação para evitar pressões sobre o câmbio. Terceiro lugar, flexibilidade fiscal no sentido de admitir déficit primário numa situação de recessão e equilíbrio orçamentário numa situação de forte crescimento do produto interno bruto. Quarto lugar, flexibilidade monetária no sentido de garantir liquidez suficiente para estimular uma taxa razoável de crescimento econômico e manter baixas as taxas de juros. Quinto lugar, controle de preços monopolizados, oligopolizados e influentes nas cadeias produtivas de forma a atenuar seu impacto na inflação. Os preços macros que puxam a economia têm que ser controlados. Sexto lugar, instituição de sistemas de estoques reguladores nas cadeias produtivas de forma a atenuar seu impacto na inflação. E sétimo lugar, integração crescente ao sistema financeiro asiático, inicialmente através do reforço de relações com o Banco dos BRICS, para escapar das armadilhas de bancos e fundos especulativos e das restrições políticas do sistema bancário e das agências de risco ocidentais. Propostas para um governo realmente interessado no desenvolvimento nacional, na independência e na soberania do nosso país. Essas proposições básicas são o oposto das políticas neoliberais, as principais delas sintetizadas no chamado tripé: câmbio flutuante, superávit primário e Banco Central Independente. O Banco Central Independente é a última versão da praga da submissão nacional. É importante assinalar que as políticas neoliberais são aplicadas genericamente em todo o mundo, sobretudo na Europa. Neste caso, com retumbante fracasso em termos de crescimento do PIB e geração de emprego. Minha gente, é esta a ideia básica para discutir o que poderia ser uma proposta única das oposições, depois da superação desse período trágico do Bolsonaro. A forma do Bolsonaro sair desse processo será objeto de uma discussão próxima. Agora, essa questão do coronavírus. Eu acho que já ficou muito claro, por proclamações, decisões de países tecnicamente bem apetrechados,
que o coronavírus realmente atinge de forma fatal as pessoas mais velhas. Ele não atinge as crianças, não se conhece no mundo nenhum óbito de uma criança, e atinge as pessoas de idade mais baixa, de 60 anos, muito dificilmente. Então, o que nós precisamos para combater o coronavírus é muito claro. É evidente, se você diz que só atinge os mais velhos, a opção seria então confinar os mais velhos, mas não é assim. A opção é o isolamento social, para diminuir a velocidade do avanço do coronavírus. Inevitavelmente, as nossas populações serão contaminadas. E o coronavírus só vai perder o seu impacto, a sua virulência, quando mais da metade das populações estiverem contaminadas. Uma grande parte, 95%, tendo um mero resfriado e provavelmente, se não fizer um teste de laboratório, nem saberão que foram contaminadas pelo coronavírus. Mas se nós não tivermos o confinamento social, o isolamento social, nós teremos o coronavírus avançando com uma velocidade muito grande e vai faltar estrutura hospitalar para atender as pessoas que já têm alguma doença, que têm pressão alta, como é o meu caso, por exemplo, de uma forma eficiente, de uma forma que evite a grande mortalidade. O que o Bolsonaro está propondo é a favor da economia, não deixar parar a economia, à custa da morte, muito provável, dos mais velhos e dos que tenham alguma doença potencializada por essa gripe do coronavírus. É uma forma infame de resolver o problema. Ele quer resolver o problema econômico, sabendo que as crianças não vão morrer, que em determinado momento os adultos com menos de 60 anos passarão por isso, mas sacrificando a vida dos mais velhos. Porque se acelerar como ele quer a contaminação, nós vamos acabar com a pandemia, a epidemia nacional, antes do que com o confinamento e o isolamento. Mas com um número fantástico de pessoas mortas. Eles estão interessados na manutenção da economia, o liberalismo econômico, o capital financeiro comandando tudo, e são muito pouco preocupados com a vida das pessoas. Falta fraternidade, falta solidariedade de uma solução eminentemente fascista. Imaginam eles, morrendo os velhos, nós vamos atenuar também o problema da previdência social brasileira. Não é por aí. O isolamento, mesmo das crianças, o fechamento das escolas, diminui a velocidade. E diminuindo a velocidade, o coronavírus, que vai chegar à contaminação de mais da metade da população, indiscutivelmente, fará isso lentamente, dando ao Estado a possibilidade do atendimento ambulatorial, da ligação aos aparelhos respiratórios das pessoas mais velhas. Teremos uma certa paralisação do crescimento econômico. Os muito ricos ficarão aí 10, 15% menos ricos, mas a nossa população mais velha, grande parte dessa população acima dos 60 anos, estará viva para continuar lutando no Brasil e nos informando e dirigindo com a experiência que a idade e os anos que passaram por diversos governos e diversas tentativas de mudança da economia nos ajudem a pensar e estabelecer soluções não liberais, não fascistas, não assassinas, mas solidárias e fraternas para o futuro. É assim que eu vejo essa questão do coronavírus e é em função disso que eu tomei um tempo de vocês agora fazendo esse live. Agradeço a todos que me assistiram. Se gostaram, se percebem que há algum sentido nisso, por favor me repliquem, compartilhem para que essa nossa discussão possa ir em frente. E eu estou assinando embaixo da proposta do Tarso Genro. Precisamos ter uma proposta econômica e uma proposta para a solução do coronavírus, salvando o maior número de vidas possível. E, de uma forma ou de outra, nós temos que nos livrar desse período trágico do Bolsonaro. Me perdoe, não é o Bolsonaro apenas. O Bolsonaro é um estrião
é um animador de auditório da extrema-direita. O problema é a política econômica do capital financeiro comandada no Brasil pelo tal do Paulo Guedes. O Paulo Guedes é o vírus mais nocivo nesse momento triste da história do mundo e da história do Brasil que nós compartilhamos globalmente com tudo isso. Um abraço, minha gente, e espero que vocês que me assistiram e que me assistirão posteriormente coloquem as suas opiniões. O Tarso Genro tem razão. Precisa acabar com políticas individuais de fulano que quer se promover, Beltrano que quer se promover, e termos uma política única pelo Brasil para salvar vidas e para salvar a nossa economia também. Um abração.